Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Martins e você está no canal Vida Produtiva para mais uma aula sobre Notion. Nosso querido e amado sistema que tem nos auxiliado tanto aí na produtividade, na organização das nossas vidas, empresa, trabalho, vida pessoal, projetos, não importa. É possível organizar dentro do Notion, não só organizar, é possível gamificar, ou seja, transformar em um, entre aspas, jogo a sua vida e você acaba sendo impulsionado, você acaba ficando motivado em conquistar algumas coisas ou simplesmente, eu quero só organizar minha vida, não tem problema. Pessoal, antes da gente seguir aqui com a aula de hoje, nós vamos construir o nosso banco de dados de tarefas diárias, né? Tarefas do dia a dia. Eu queria pedir perdão, porque no vídeo anterior, eu comentei no vídeo que eu mostro para vocês como estruturar um sistema. Eu falei lá que a gente já tinha criado esse banco de dados, mas na verdade eu me confundi aqui no roteiro das aulas. Essa aula viria ao ar agora, depois daquela aula anterior, então me perdoem, mas não tem problema. Nesse vídeo a gente vai criar do zero aqui a nossa tabela, o nosso banco de dados de tarefas diárias, que é um dos mais importantes aí do nosso sistema, porque usaremos esse banco de dados em praticamente tudo dentro do nosso sistema. Tudo aquilo que fizer com que alguma tarefa seja criada, é nesse banco de dados que nós vamos alimentar. Beleza? Vamos para a tela lá do Notion, para a tela do nosso sistema. E vamos lá. Então, basicamente, pessoal, nós já criamos aqui, eu não vou repetir, tá? Todas as tabelas, vou deixar o link aqui novamente. Vocês conseguem acessar esse nosso template, todos os templates, na verdade, bem tranquilo. E lá vocês conseguem baixar, replicar, duplicar, na verdade, conseguem editar grátis, totalmente grátis. Então fiquem à vontade para editarem da maneira que vocês quiserem. Aproveitando, falando em grátis, né? Não custa nada, dá uma curtidinha aí no nosso vídeo, então peço que vocês curtam, se inscrevam no canal. Eu fico olhando aqui as estatísticas dos vídeos, muitas pessoas têm assistido os nossos vídeos, mas não se inscrevem no canal, e isso é muito importante e não custa nada. É isso então, vamos lá. Vamos aqui criar o nosso banco de dados, mesma coisa, né? Como sempre, a gente vem aqui, cria uma nova página, expande para o espaço ficar melhor aqui. Como que eu costumo nomear? Eu gosto de colocar em inglês, mas cada um usa da maneira que preferir, né? Eu gosto de colocar Daily Quests. Por que Daily Quests? Porque esse Daily Quests aqui é como se fosse conquistas diárias, batalha diária. Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer para vencer o nosso dia. Então, vamos colocar isso aqui. Gosto de colocar sempre uma espada. Depois nós colocamos aqui o capinha aqui, ó. Veio uma capinha não tão boa. Vamos mudar ela aqui. Colocar aqui, ó, universo. Pronto, beleza? A gente vai criar uma table, que é o nosso banco de dados, né? Então tá aqui, criamos, à nossa direita aqui, ele já traz alguns bancos de dados, caso eu queira copiar, né? Fazer um link e puxar isso para cá, é possível também, mas no nosso caso aqui será uma nova database, beleza? Então criamos, tá aqui o nome dela, podemos colocar o ícone aqui novamente, ó, da nossa espada. Então beleza, criamos, ela está aqui, como vocês podem ver, e agora a gente vai começar a construir os campos do nosso sistema. Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual é o primeiro campo na criação de tarefas diárias que nós precisamos? Basicamente o campo nome.
Então aqui será o local onde eu vou colocar o nome da minha tarefa, simples, básico. Assim, nome da tarefa. Então já tem name aqui, a gente vai deixar. O próximo, nós vamos fazer aqui a gente vai colocar o campo select e nesse select nós vamos colocar o nome priority. Na verdade, prioridade, né? Qual é a prioridade que nós daremos para aquela tarefa? E esse campo é muito importante, vocês vão entender depois, porque é baseado nele que nós organizamos o que nós vamos fazer no dia a dia. Então, comecei o meu dia hoje, abri lá o meu banco de dados, o que eu tenho para fazer? Sei lá, tenho 5, 6, 7, 8 tarefas. Qual é o meu foco? Primeira prioridade, depois eu vou para a segunda, depois eu vou para a terceira. Então, a gente coloca aqui, ó, primeira priority, eu poderia colocar priority first, mas first, né, vamos deixar aqui, primeira priority. A gente dá um enter, segunda priority e terceira prioridade. Eu gosto de colocar aqui, ó, verdinho para terceira, eu bato o olho e sei, tá verde, não é tão importante. E vermelho a primeira, a gente muda de ordem aqui. Gosto de criar uma também, pessoal, chamada backlog. Backlog tem o mesmo sentido, vocês vão lembrar daquele banco de dados que nós criamos, que nós criamos um backlist, né? Ele está até do lado aqui, um backlog list, que basicamente são coisas que estão no meu backlog, estão para serem priorizadas, estão para serem organizadas. Talvez vocês tenham tarefas que precisem ser organizadas naquele dia, se ainda não colocou uma prioridade, enfim, não sei. Você pode usar por qualquer maneira. Então, crie aí também esse backlog. E aí, gente, eu não aconselho vocês criarem mais do que 3 prioridades. 4, sei lá, quarta prioridade, quinta prioridade, porque dificilmente vocês vão conseguir fazer tantas tarefas no dia, a não ser que você esteja usando isso aqui para gerir um time de pessoas que tem várias atividades, várias pessoas fazendo, mas sim, mesmo assim não é tão funcional. Não quer dizer que você não possa fazer, mas talvez não funcione tanto. Então, gosto de trabalhar com 3. Primeira, segunda, terceira prioridade, backlog aqui. Depois, nós vamos criar um status task, que é basicamente o status da tarefa. E a gente vem aqui para a nova propriedade. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando tudo sobre esse novo campo, como funciona, como usar e etc. Então, podem procurar lá, se eu não me engano, uns 2, 3 vídeos para trás, eu explico sobre isso aqui. Então, colocamos aqui. Depois eu gosto de criar complexidade da tarefa. Por que complexidade, Felipe? Porque eu gosto de entender se aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia é muito complicado de se fazer, se eu estou colocando como primeira prioridade algo que é muito fácil, se a minha primeira prioridade é algo muito difícil, então eu já vou tentar fazer aquilo ali logo pela manhã, porque é algo difícil, então preciso fazer num momento que eu tenho mais energia, ou talvez eu tenho ali no dia, sei lá, 10 tarefas, todas fáceis, easy, né? São primeiras prioridades, então eu consigo me organizar e me preparar mentalmente, psicologicamente para essas tarefas. Basicamente é isso, tá? Então, tá aqui. Eu crio aqui também, tá? Start date. Vamos colocar a data. Essa start date, basicamente, é a data que eu vou começar a executar aquela tarefa. Deadline é linha de corte, né? Linha de morte, ou seja, qual é o meu prazo final para que aquela tarefa
seja realizada. Então, por exemplo, tenho que levar o cachorro no veterinário. Eu vou executar essa tarefa no dia 25. Só que eu não posso deixar de levar o meu cachorro no veterinário até o dia 26. Então, dia 26 é o limite. Tem que ser feito naquele dia. Eu tenho que pagar, sei lá, a conta, a escola dos meus filhos. Eu vou pagar dia 25, mas o boleto vence no dia 29, por exemplo. Então, coloca aqui o deadline, que é a data fim que eu preciso organizar aquela tarefa. Eu, Felipe, gosto sempre de colocar dias antes. Então, se eu sei que o prazo final, né, é dia 29, eu coloco dia 27 aqui, para eu sempre conseguir, né, estar à frente das minhas entregas, e aí eu consigo gerar expectativas positivas para os meus clientes, enfim, para todas as pessoas que eu me relaciono. Esse conceito ele é chamado de over delivery, que é entregar muito mais ou entregar mais do que as pessoas que estão esperando algo de você esperam. Então, over delivery, depois posso até criar um vídeo sobre isso, caso vocês gostem, queiram, coloca nos comentários. Então, deadline é um campo. Depois, gente, vamos criar aqui end date, que é basicamente a data que você concluiu aquela tarefa, a data que você finalizou. Esse campo, eu crio ele aqui, eu deixo ele no nosso banco de dados, mas não é sempre que eu utilizo esse campo. Vocês vão perceber, a gente tem aqui essa tarefa aqui, essa coluna, que por aqui a gente sabe quando uma tarefa está completa ou não. Então, esse end date é quando é um projeto mais complexo, mais minucioso, que eu preciso ter, de fato, contar horas, prazo, etc. Algumas outras funções dentro de projetos que eu preciso da data exata que eu finalizei. Por exemplo, eu garanti que essa tarefa ela ia ser iniciada, né, realizada no dia 25, só que eu finalizei ela, por exemplo, no dia 22, 3 dias antes, ou sei lá, no dia 27, aqui o deadline é 27, eu concluí no dia 26, então eu gastei um dia, basicamente para isso. Então, ok, temos aqui end date, depois nós temos projeto, tá? E aí eu vou colocar aqui project. Isso aqui vai ser uma relation. Nós não vamos relacionar nesse momento, porque nós precisamos criar o nosso banco de dados de projetos. Por isso que nós não vamos fazer isso aqui nesse momento. Mas basicamente aqui eu vou relacionar com os projetos que algumas tarefas podem estar inseridas lá dentro. Crio aqui também o owner. Owner é basicamente o responsável por aquela tarefa, que pode ser simplesmente você, pode ser sua esposa que você delegou, pode ser seu filho, seu pai, sua mãe, seus funcionários, seu colega de trabalho. Não tem problema. Gosto de colocar aqui select, porque à medida que eu vou cadastrando as pessoas, então, por exemplo, já fica cadastrado aqui a esposa, isso já vai ficando aqui dentro. Então, owner a gente coloca aqui. Depois, pessoal, tem uma... Depois aqui, ó. Opa, beleza. Depois disso, nós vamos para... Deixa eu só pensar aqui, bom, que... A próxima, tá. Precisamos criar aqui, só pegar minha colinha. Nós precisamos criar aqui a nossa relação com o nosso sistema gamificado. Vocês se lembram, né? Obviamente vocês vão se lembrar que nós estamos gamificando o nosso sistema. Nós estamos gamificando as tarefas, as nossas rotinas, hábitos. Então isso aqui precisa gerar XP para o nosso avatar, para o nosso personagem. Então eu venho aqui, vou colocar o nome de Experience, mas na verdade o nosso está configurações. Então nós vamos colocar name
configurações, que é o nome da nossa tabela. Vou colocar aqui um relacionamento, quero que mostre todas. Configurações. Está feita aqui as nossas configurações. Para a gente colocar, ó, essa tarefa vale 15, essa tarefa vale 10. Agora não importa, porque daqui a pouco eu vou ensinar vocês a criar um template para isso. Um template dentro da tarefa. E gosto também de criar a tag, que basicamente é um select. Vamos colocar um mode select. E aqui eu crio algumas classificações das tarefas. Então, por exemplo, alguns exemplos de tags de tarefas. Sei lá, finanças pessoais. É uma tarefa, eu vou pagar, vou fazer a conciliação bancária da minha conta. Então, é uma tarefa que eu classifico ela como finanças pessoais. Saúde. Tarefas relacionadas à moradia, a profissional, cliente. Aqui é só um exemplo, mas vocês podem classificar isso aqui da maneira que vocês acharem melhor, tá? Não precisa focar tanto na classificação disso aqui. Mas beleza. Isso aqui eu gosto de criar para classificar isso aqui de uma maneira mais bacana para a gente. Beleza? Então criamos aqui a nossa tabelinha. Deixa eu só deletar aqui as linhas. Está criada a nossa tabela, ela já existe. Só que agora a gente precisa facilitar o preenchimento da nossa tabela, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um template, nova task. Então todas as vezes que eu for criar uma tarefa nova, eu vou clicar nessa nova task. Por quê? E a gente vai colocar aqui, ó, nova task, primeira priority. E a gente vai colocar um íconezinho aqui também. Colocamos um ícone aqui. Então todas as vezes que eu criar uma tarefa, essa tarefa ela vai vir com esse ícone aqui, ó. Ball. Red. Aqui, ó. Tirar essa que eu escrevi. Então, todas as vezes que eu criar uma tarefa nova, essa tarefa ela já vem com o ícone, porque é um template que eu estou criando, né? O template ele serve para isso, para no momento que eu quiser puxar algumas informações pré-preenchidas, já está aqui. Então eu vou clicar, eu vou criar uma para primeira prioridade, já vai vir aqui como primeira prioridade. Então eu tenho aqui hard, normal e easy. Melhor, tá, gente? Nova task hard. Vocês vão entender por quê. Por quê? Baseado na dificuldade e complexidade da tarefa, eu vou definir qual level eu vou ganhar, quanto de XP eu vou ganhar para essa tarefa. Então, se é uma tarefa muito difícil, vamos ganhar 150 de XP. Vocês podem configurar isso da maneira que vocês acharem melhor, tá? Ela vai sempre começar com no started e é isso, pronto. Eu clico fora aqui e esse template já está criado. Viram aqui? Vamos clicar criar outra. Vamos colocar aqui amarelo, yellow, né? Yellow, normal task. Então ela vai ser de complexidade normal. A configuração aqui, a gente colocou 150 lá. Vamos supor que essa seja 20, tá? O normal não é colocar 150, a gente tinha que calibrar um pouco aqui, senão o nosso game vai ficar um pouco, nosso jogo vai ficar um pouco desproporcional, mas vocês podem fazer isso aí no database de vocês. Então, criei aqui, clico fora, se eu volto aqui, já está aqui criado também, vou criar mais um, green, a linha verde, easy task.
ela vai ser easy e vamos colocar aqui 10. Porque easy tasks são basicamente tarefas do dia a dia, as mais fáceis possíveis. Também não pode ficar colocando muitas tarefas com muito XP, senão você vai upar muito rápido o seu avatar. Lembrando que isso aqui precisa ser tem que ser algo que gere desafio, não pode ser muito fácil porque perde a graça. Então clicamos fora aqui e aí o que vai acontecer? Eu tenho três tasks aqui. O que acontece? Se eu clicar aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ele já cria a tarefa pré-preenchida. Então eu vou colocar aqui, ó, contratar pacote viagem férias. Qual é a data limite que eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer isso até 1 de agosto. Qual é a data que eu preciso iniciar isso? Tenho que começar isso aqui na segunda-feira, amanhã. Só organizar isso aqui. Então, preciso começar isso aqui no dia 25. Quem é o responsável? Eu que vou fazer isso. Tem algum projeto específico? Não, porque nós não criamos o banco de dados de projetos, mas provavelmente não. Isso aqui seria um projeto de viagens. Então, viagem de férias com algum nome. Então, vamos deixar assim. Qual é a tag aqui? Viagens. Tarefas relacionadas a viagens. E beleza. Cliquei fora. Tá aqui a minha task criada. Vamos para outra. E deixa eu só ir aqui para o lado, ó. XP. Ele já associou automaticamente. Agora, a gente vem aqui, vamos criar uma nova, vai ser uma task média, então aqui seria comprar novas malas. Qual é a prioridade disso? Vai ser a primeira prioridade, responsável, vou delegar isso para minha esposa. Como é algo um pouco mais para frente, né? Vamos supor que a nossa viagem seja lá no dia 15, vou colocar que a gente precisa começar a fazer isso no dia 1º e a gente precisa finalizar isso no dia 5. Qual é o projeto? Num tempo que eu vou criar, é uma atividade relacionada a viagens. Pronto, cliquei fora, já está aqui. E vou criar mais uma tarefa, agora uma fácil aqui, que é basicamente arrumar malas. Arrumar malas é algo muito fácil. Vou colocar aqui como terceira prioridade do dia. Vou colocar que é minha esposa, ela é melhor do que eu nisso. Nossa viagem vai ser no dia 15, a gente vai arrumar as malas aqui no dia 11, deixar tudo pronto com antecedência. O meu deadline, como eu falei com vocês, a viagem acontece no dia 15, mas eu preciso finalizar isso no dia 13. Não pode passar disso. Tag viagens e pronto. Tá aqui as nossas 3 tarefas criadas. Basicamente é assim que funciona, basicamente assim que a gente vai fazer. Só que o que nós precisamos criar aqui, isso é muito importante para gamificar o nosso game. A gente precisa criar uma coluna aqui chamada completed. Isso precisa ser uma fórmula. Por que, Felipe? Por que você precisa ter essa coluna aqui de fórmula? Porque eu preciso mostrar no meu sistema quantas tarefas eu completei para que o sisteminha que nós criamos aqui entenda que isso aqui é 150 XPs vezes o quê? Vezes uma tarefa. Então eu preciso ter um campo que numere com o número 1 que aquela tarefa foi realizada. Então, vamos criar isso aqui. Então a fórmula, deixa eu só ver aqui qual que é o nome. Status, né? Status task. Então aqui que vai determinar se a gente fez ou não a nossa tarefa. Então como que é a fórmula? Basicamente, toNumber, porque eu vou toNumber, porque eu vou transformar em número alguma informação, algum dado que eu tenho aqui dentro, né? Abro parênteses, já tenho, abro parênteses de novo, coloco próprio de propriedade, vou buscar um campo. Qual campo que eu vou buscar? Abro aspas e escrevo aqui status
task, fecho aspas, porque é o nome da nossa da coluna lá onde nós vamos colocar o status daquela tarefa, se ela foi iniciada, se ela não foi iniciada e se ela foi completada, né? E aí eu fecho parênteses, coloco igual, e aí eu preciso escrever o nome do status que informa que aquela tarefa está completa. É done, depois eu mostro lá para vocês por quê, fecho parênteses, interrogação, né? Então pode ser 1 ou pode ser 0, basicamente isso. Basicamente é isso, fecho parênteses aqui. Vocês não precisam se preocupar com essa fórmula, vai estar aí no template que eu vou disponibilizar, vocês podem copiar. A única coisa que vocês precisam se preocupar aqui é mudar esse campo aqui, que é o nome da coluna onde vocês colocam o status da tarefa. Se vocês mudarem, por exemplo, para português, né, status da tarefa ou status, precisam vir aqui mudar esse nome para a fórmula dar certo. Então, pronto, fechamos a nossa fórmula. Tá 0 aqui, se tá 0, quer dizer que eu não completei, mas se eu mudo, altero para done, olha lá, ele ficou com 1. Então, basicamente, o nosso sisteminha ele vai entender que aquela tarefa foi finalizada. Deixa eu voltar aqui para started e ele voltou para 0 lá, basicamente isso que acontece. Agora, pessoal, é a parte assim talvez mais complexa, difícil, avançada aqui do nosso vídeo, que é basicamente o quê? Nós criamos a fórmula para ele contar, beleza? Então ele já está contando que é uma atividade feita. Só que agora eu preciso vincular isso aqui na nossa tabela de configurações e vincular isso aqui no nosso avatar. Então a gente vai fazer isso agora. Vou fazer com muita calma para vocês entenderem como é feito, beleza? Então eu já tenho isso aqui. O que eu preciso fazer agora para que funcione, para que no momento que eu marque que essa tarefa foi feita, o meu avatar, o meu bonequinho lá, o meu jogo, né, o meu game, up, ou seja, me dê XP, me dê experiência daquela tarefa que eu concluí. Eu preciso vincular isso aqui em alguns lugares. Qual o primeiro lugar que eu tenho que... Qual é a primeira configuração que eu preciso fazer? Tenho que vir aqui na tabela de configurações. Lembra, nós estamos usando esse 150. Esse 150. Só que, vamos lá, ó. 150 eu tenho 0 de XP preenchido até o momento. Isso, 0 de XP preenchido até o momento. Vou deletar essa forma que eu comecei a fazer. Então eu tenho, no de 150, eu tenho 75 de ouro, ou melhor, 1.500 de ouro, de XP, e 750 de ouro. A gente colocou lá que a gente fez uma tarefa, então vamos lá, 750, tá? 750. Eu vou concluir essa tarefa aqui, que é 151. Se eu voltar lá, continua 1.500 de XP na tarefa de 150. Ele não aumentou isso aqui para 1.650. Vamos lá novamente, ó, se ele vai diminuir. 1.500. 1.500. Não mudou. Por quê? Porque isso aqui ainda não está puxando aqui dentro. Não está configurado dentro do nosso banco de dados de tabela. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, você precisa criar duas colunas, eu já deixei elas criadas aqui, que vão basicamente calcular para a gente a quantidade de tarefas feitas para vincular o XP e outra para vincular ao ouro. As duas têm a mesma relação, só que eu deixei os nomes aqui porque nós precisamos para multiplicar aqui em cima. Eu gosto de fazer de forma organizada. Então, o que essa propriedade, o que essa coluna faz? Eu vou criar a coluna normal, como vocês sabem aqui, clico no mais, só que eu marco rollup.
aquela propriedade de rollup, escolho o banco de dados, que é essa daqui, é o nome do banco de dados que nós acabamos de criar, onde nós vamos lançar todas as tarefas, escolho ela, escolho depois a coluna completed, que é aquela coluna, agora há pouco nós criamos, que colocamos a forma e ele marca 1 ou 0, e eu quero que ele me traga a soma daquela coluna, ou seja, agora só tem 1 lá, mas amanhã eu faço outra tarefa, mais outra, vai para 3, 4, 5, 10, 15, 100. Então eu quero sempre que ele traga a soma. Faço isso aqui, faço a mesma coisa, a mesmíssima coisa aqui, para cá e pronto. Só que vocês viram que não é só isso, eu fiz e mesmo assim ele não tá calculando aqui. O que a gente faz? Primeiro a gente vem aqui, a gente vai copiar esse nome do jeito que está aqui, ó, Ctrl C. A gente vem aqui, copiar esse aqui também, Ctrl C. Então copiamos. Agora nós precisamos completar a fórmula que existe aqui, ó. Nós temos nesse campo de XP, não sei se vocês vão lembrar das aulas anteriores, esse campo ele é uma multiplicação entre essa coluna, que é a base de XP, vezes um número. Qual número? No caso nosso aqui, só está multiplicando da nossa tabela de hábitos diários, que é a contagem lá de quantos hábitos eu faço por dia. Então, eu fiz 10 hábitos, ele pega 10 vezes 150, 1.500. Ah, fiz mais 10 hábitos no dia seguinte. Isso aqui soma 10 mais 10, 20, 20 vezes 150, ele vai atualizando isso aqui, 3.000. Então, aqui que é a mágica da coisa. O que ele está fazendo? XP base vezes o que tem aqui. Então agora eu preciso incluir mais uma coluna aqui, que é basicamente a que a gente acabou de criar. Então é vezes, e aí eu coloco prop, abro parêntese, e aí você vai colar aquele mesmo nome lá que nós acabamos de copiar. Eu dou aqui um Windows V, e a gente tem aqui, ó, exatamente igual, fecho parêntese, ou melhor, tem que colocar aspas aqui, né, aspas aqui, fecho parênteses e dou um OK. Então agora, cadê? Agora ele adicionou a fórmula de maneira correta. Venho no ouro aqui e faço a mesma coisa. Agora a gente vai colocar o ouro. Fechar esse parênteses aqui. Coloco prop, abre parêntese, fecha parêntese. Ok, prontinho. Então ele refez a fórmula. Acabou que ele atualizou aqui, zerou pra gente, porque eu provavelmente deletei alguma coisa, ele se perdeu aqui, mas não tem problema. Agora vamos testar para ver se funcionou. Vamos lá em Daily Quests. Vamos só voltar aqui para vocês verem. 0 e 0. Então, em 1.500... vamos olhar aqui. Ó. Eu tenho 0 de XP e 0 de ouro. Vamos lá para o nosso player. 0 e 0, level 0, XP 0, tudo 0. Esse aqui está menos 250 porque nós fizemos uma compra aqui para exemplificar em algum vídeo, eu não zerei isso, mas está tudo 0. Agora vamos lá nas atividades diárias. Vamos supor que essa atividade aqui, que é a atividade que vai me dar 150, eu concluí essa atividade. Então, marquei lá que eu concluí a atividade. Colocou 1 aqui. Vamos lá agora para as nossas configurações. Então, o que ele fez? 150. 1 aqui. Mais 10 aqui. Ele está fazendo a multiplicação. Então, ele está multiplicando basicamente os 150 vezes o 1 vezes o 10, que está dando os 1.500 de XP que nós temos.
Ah, Felipe, não concordo. Não concordo que seja assim. Porque 150 vezes 10 não dá 1.500. Realmente não dá. Vamos só fazer mais um teste aqui. Vamos colocar vamos ver se ele atualiza lá. Então, aqui na fórmula, eu preciso atualizar, ele já está atualizado. Então, aqui XP vezes done. Ver o que eu errei aqui, tá, gente? Vamos ver. Acontece no Ocean assim. Bom que vocês estão aqui comigo, vocês vão aprender a identificar o erro também. Vamos lá. 150, 10 e 10. Beleza? Nessas três tarefas, as tarefas estão concluídas. Então, nós vinculamos aqui 150 na 20 e na 10. Vamos lá em configurações. 150, 20 e 10. Então, a gente tem 1 aqui. Por que ele não está fazendo a multiplicação correta? Ele tinha que estar multiplicando XP base. Vamos deletar a fórmula para a gente ver se ele funciona, tá? Olha lá, funcionou. Atualizou a fórmula em todas. Vamos atualizar a fórmula aqui também. Quando alguma coisa der errado, vocês podem fazer isso, tá, gente? Aí vocês conseguem identificar onde está o erro. Às vezes acontece. Então tá aqui, 150, 20 e 10, 180. A soma aqui, 90 de ouro. Vamos voltar lá? Vamos ver se agora ele vai funcionar. Vamos colocar em progress. Vamos deixar só essa easy aqui feita. Ela vale 10. Vamos voltar lá em configurações, 10. Funcionou. Simples assim. Só que agora a gente precisa corrigir, né? Hábitos diários. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Por que não deu certo? E hábitos aqui ele está somando. Completed. E completed. Ele tem que pegar daqui. Vamos voltar lá. A gente já faz isso aqui, é muito fácil. A gente já descobre o erro. Vamos voltar na nossa fórmula aqui. Então ele está pegando hábitos diários. Ah, tá. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Hábitos diários. Por algum motivo que eu não sei qual, ele vinculou a uma outra tabela nossa que não tem nada a ver. Então eu venho aqui, vamos colocar direitinho, ó. Aqui não é hábitos diários. Vamos refazer, tá? Vamos editar propriedades. Vamos colocar texto. Vamos voltar agora. Vamos fazer aqui um rollup. Hábitos diários, nós queremos quantos foram completos e nós queremos a soma disso. Então tá aqui, ele aplicou. Beleza, agora vamos copiar isso aqui. Vamos copiar isso aqui também. Agora a gente faz a soma. Então a continha pode ser feita aqui, ó. XP base vezes próprio abre
Fazer aqui a mesma coisa. Mais prop, abre Windows V, ouro, fecha parêntese. Então vamos entender aqui, ó. 44, esse aqui, ó. 1 mais 0, 1 mais 0 aqui, ele tá dando 10. Justamente. Então, se eu tenho 1 vezes 10, ó, 10 vezes esta daqui mais esta daqui, vai dar o 10. Basicamente isso. Então, agora ele funcionou. Vamos olhar. Vamos corrigir o ouro, já fizemos. Então, agora, basicamente, ele tem que funcionar. Vamos lá? Vamos testar? Vamos mudar aqui tudo para Done. Vamos voltar lá em configurações. 244. Vamos ver se está certo. Vamos ver se está certo aqui. Eu tenho 10 hábitos feitos. Mais uma aqui, 11, né? Então, são 11. Vamos pegar a calculadora só para a gente tirar a prova. 11 vezes 150 dá 1.650. A fórmula está errada. Por quê? Porque aqui está o mais. Vamos mudar para vezes. E aí a gente coloca aqui, ó. Um parêntese. Um parêntese. Um parêntese. Então, 10 mais 1, 16. 16. Ah, faltou parêntese, meu amigo. Tá. Agora deu certo. Agora deu certo. Então, refizemos. Basicamente, isso aqui é igual ao Excel, tá, gente? Fizemos aqui, então, a fórmula correta. Vezes a parênteses para ele somar, então ele vai somando tudo que tem nas colunas que nós estamos gamificando. 1.650, nesse de 3.000, a gente já está com 30.000 aqui, porque a gente vinculou alguma coisa para testar. Então, vamos entender aqui. Vamos somar. Aqui também é a soma. A soma. Aqui tá dando 10, só que beleza? Então, basicamente isso. Agora ele atualizou. Não sei porque o Notion às vezes faz isso, tá? Basicamente é isso. Quando a gente vem aqui no nosso player, tá aqui, somou, tá vinculado às tarefas e é isso. Resumindo, gente, desculpa por acabar perdendo um pouquinho mais de tempo, mas eu queria ter feito, eu fiz isso justamente, quis fazer ao vivo não, né? Tá gravado, mas não me preparei, assim, deixa eu deixar tudo prontinho, porque eu quis ensinar para vocês o que pode acontecer no dia a dia de vocês usando o Notion, criando formas. Esses erros acontecem, vocês precisam aprender a voltar, entender, refaz o sistema, corrige a fórmula para que isso aqui dê certo. Então, criamos aí o nosso database de tarefas diárias ou daily quests, que na nossa estrutura aqui gamificada, como nós falamos, é essa daqui, ó, que eu já tinha dito que estava pronta e não está pronta. Acabamos de realizar ela agora. E com isso, fechamos e eu consigo entregar para vocês de fato esse database aí prontinho, sem problema nenhum. É isso, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai fazer
projetos, mais um database, que é muito importante também, e a gente vai vincular essa tabela nele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro as fórmulas, a relação entre a tabela de configurações de player, e qualquer dúvida, vocês já sabem. Coloca nos comentários, me chama lá no Instagram, e é isso. Até a próxima e fui!